E eu quero falar um pouco sobre oração, essa vida orante que o Senhor nos propõe. Essa conversa, essa coisa de falar e ouvir. Falar e ouvir. Quando isso é quebrado, parece que o nosso coração vai para longe de Deus. E parece ainda pior, parece que a gente desenvolveu uma forma de, nesses ambientes de falar e ouvir, corações conectados, tirar algum tipo de proveito pessoal, algum tipo de vantagem, algum tipo de sair na frente da corrida que eu corro ao lado do meu irmão. Nunca se tratou de sair na frente, sempre teve a ver de chegar junto. Nunca teve a ver com você estar na frente do irmão, ou você estar correndo mais veloz com o irmão. O Senhor nos apresentou um evangelho para que pudéssemos, no final, chegar junto. Uma das maiores histórias emblemáticas da Bíblia sobre chegar junto tem a ver com o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. A Bíblia vai dizer que todos, repete comigo, todos. É impossível conceber a ideia que no meio de uma nação não existiam crianças, bebês, idosos, animais, e todos atravessaram de pés enxutos. É impossível conceber a ideia de só jovens correndo velozmente no meio de um piso irregular, de uma ameaça de Faraó atrás. Conceber a ideia que só os jovens chegavam, quando a Bíblia vai dizer que todos atravessavam. Então, oração é esse ambiente que nós encontramos alguém que está interessado em ter intimidade. Nunca deveria ser um modelo pré-estabelecido, porque a própria palavra vai dizer, irmãos, que nós não sabemos. O que nós não sabemos, irmãos? A Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar, e agora tem curso para ensinar a orar. É no mínimo incoerente, irmãos. A Bíblia diz que se o Espírito Santo não governa, não fala, não dirige a oração, se ele não intercede por nós com gemidos, com direções de oração, que às vezes a sua mente fica infrutífera, porque você não sabe explicar. Quantos nunca viveram isso? Por que eu estou orando isso? Eu comecei orando aquelas orações meio que básicas pela minha família, minha esposa, meus filhos, meu trabalho, minha casa, e de repente eu sou tomado por uma direção que eu nem imaginava qual, e começo a orar coisas que eu não planejei orar. É nesse momento em que o diálogo, a conversa, o relacionamento com Deus ganha novos contornos. Mas não para mudar o Senhor. Entenda, o ambiente de oração e intimidade não é para cavar o Senhor atrás da última revelação que vai te fazer relevante. Isso é interesse. E o Senhor conhece o seu coração antes que as palavras deixem a sua boca. Quando ele vê no coração de filho o interesse nesse ambiente de relacionamento, de intimidade. Eu acho que a gente perdeu o entendimento do que é intimidade. Quando o nosso amado, o nosso Pai, encontra no nosso coração um desejo de cavar nesse lugar de intimidade, nesse quarto de intimidade, o desejo sincero e genuíno de falar e ouvir, de sentir, de pegar. E ele contempla o nosso coração, e o que vê no coração é um interesse pela busca de algo que vai nos promover, que vai trazer a oração mais eloquente, o grito mais ungido, o toque mais apurado. Ele deve se sentir como um pai traído, lidando e dialogando e se relacionando com um filho desleal, que só entrou na sua presença atrás de intenções, escusas, que não apenas conhecer o seu coração e não tirar proveito disso. Escute isso. Filhos que têm o coração do pai revelado e usam disso, são filhos desonrosos. Nem tudo que o Senhor revela do seu coração pode ser exposto.
pode ser propagado, porque o lugar é de intimidade, a conversa é de intimidade. Parece que oração virou algo metódico, algo mecanizado, algo que eu preciso fazer para passar uma mensagem que oro e ter um ministério. Não, você não tem um ministério por causa da sua oração, você tem um ministério por causa do serviço que Deus quer desenvolver a partir da sua vida. Agora, a intimidade você tem através desse diálogo que chamamos de oração. Esquecemos até que oração é um diálogo e muitas das vezes vira um monólogo. Eu falo e Deus ouve. E basta. Porque, afinal de contas, a minha alma acelerada, o meu coração desviado só quer falar. Quem nunca conheceu uma pessoa que só queria falar? E fala. E depois que fala, não quer ouvir. Só queria falar. É tipo assim, só colocar para fora. E desde o início do aprisco eu falo que pastoreio não é isso. Para isso existem profissionais. E a gente precisa resolver e entender que Deus também não tem que ser o nosso psicólogo. Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer ser o nosso pai. E como amigo e pai, ele também quer ser ouvido. Quantos estão aqui comigo? Falar sobre Jesus, e eu quero trazer o cristocentrismo para essa palavra, porque se a gente tem um modelo de oração, foi a partir dele. E ele não nos deu um modelo para ser repetitivo, ele nos deu um modelo base para ser princípio de todas as orações. Então você vai ver, por exemplo, o Pai Nosso vai trazer princípio de respeito, princípio de submissão, princípio de obediência, princípio de verdade, princípio de direção, princípio de fidelidade. Tudo isso você vai ver na oração do Pai Nosso. A ideia dele nunca foi que a gente se tornasse um papagaio, ainda que orar o Pai Nosso não seja pecado. Amém, irmãos? E seja, muitas das vezes, muito pontual, muito pertinente. Mas a ideia nunca foi para que a gente se tornasse um papagaio repetitivo. E todas as nossas experiências na vida, toda a nossa experiência espiritual, orar o Pai Nosso. Mas a verdade é que o Pai Nosso ele é cheio de princípios. Ele está regado de revelação, de como nós precisamos nos portar nesse relacionamento, nesse diálogo com o Pai. Jesus, ele traz esse modelo, e é impossível a gente não seguir um modelo e dizer que ele é o nosso mestre. Porque, entenda bem, o discípulo, ele precisa ter uma referência, e o nome da pessoa que é essa referência se chama mestre. Talvez o conceito de mestre no nosso tempo e na nossa geração esteja distorcido. Mas nada mais é o homem ou a mulher que vai apontar um caminho sobremodo excelente, vai se tornar uma referência, vai se tornar uma inspiração para um crescimento e um amadurecimento. Quantos estão aqui comigo? Por exemplo, o jovem Paulo aos pés. Gamaliel, muito obrigado. Eu estava com Nicodemos na cabeça. O jovem Paulo, aos pés de Gamaliel, aprendeu toda a Torá e toda a lei judaica e foi muito aplicado naquilo que aprendeu, mas isso não impediu com que ele tivesse uma experiência com Cristo e pudesse seguir dentro daquele rigor, daquele ensinamento, a vontade de Deus. Então nós não estamos falando aqui de um paradigma ou de um sofisma em que você é preso a uma pessoa. Eu estou te dizendo que como ser humano e um ser social, você precisa de referências. E essas referências, quem elege é você. Não se engane quando você acha assim, não, foi o Senhor que elegeu. O Senhor coloca portas na sua frente. O Senhor te dá chaves de acesso. E Ele te ama tanto que respeita as suas escolhas. E ninguém, nem nada pode roubá-la de você. Porque Ele te deu uma vida e o desejo do coração dele é ter essa intimidade de forma desejada e não imposta. É assim com a gente também. A chave da nossa casa só é entregue para pessoas que acessam ela. O Senhor também vai reservar os seus mistérios e as suas cobranças para aqueles que são mais íntimos. Não pense você que você vai carregar um grande ministério sem intimidade com o Senhor. Isso é loucura.
O serviço pelo serviço é loucura. Se não há uma raiz excelente, se não há uma ingenuidade, uma pureza de coração, o serviço pelo serviço vai te matar. Assim como não tem motivo para haver pastor sem rebanho, não há motivo para haver serviço sem amor. Não há motivo para haver ministério sem fidelidade, sem verdade, sem luz. E é assim que o Senhor quer desenvolver esse relacionamento na intimidade e na pureza dos diálogos. Eu estou te ensinando um princípio de oração. Não vai mais para essa intimidade com desejos escusos no seu coração, porque você está correndo risco. Os olhos que tudo vê sondam o seu coração antes de ouvir a sua voz. E isso trava muita coisa. Oração nada mais é que esse diálogo tremendo que nós temos com o Eterno. E essa é a maior expressão de relacionamento, de convívio com Deus. Você quer ver uma coisa? No nosso meio tem pessoas que são mais caladas, tem pessoas que são mais falantes. Faça um propósito com Deus e passa uma semana sem falar uma palavra para ver se você não adoece. Passa uma semana sem pronunciar uma palavra, seja com Deus, seja com o homem, seja com qualquer pessoa, sem pronunciar uma palavra. E eu te garanto que no final desse propósito você vai estar doente na alma. E a doença vai ser profunda. Porque o Senhor nos dotou de sentimento e emoções. O Senhor nos dotou desse poder de relacionamento. E tudo que Ele queria desde o jardim do Éden foi esse relacionamento. Olha que interessante, Ele estava no jardim o tempo todo, mas Ele designou um momento. Repete comigo, um momento. Para intensificar a intimidade. Para passar uma mensagem do seguinte: eu estou contigo todo dia, toda hora. Eu estou aqui, eu estou ali. Quando a gente for embora, irmãos, isso aqui vira prédio de novo. Porque Ele só está aqui porque nós estamos reunidos, amém? Esses instrumentos, eles na mão de um ímpio, eles produzem som como outro qualquer. Talvez até melhor, porque talvez o ímpio tenha uma habilidade, uma técnica melhor. Porém, as notas, o canto, aquilo que é transmitido através dos louvores, carrega a unção de quem canta e de quem toca, não do instrumento. Nós não estamos mais no Antigo Testamento de consagrar utensílios. Nós estamos trabalhando para consagrar pessoas. Porque tudo aquilo que a sua mão tocar será consagrado a partir daquele que habita. Quantos estão aqui comigo? Então, um relacionamento de oração é a conexão de quem é, de quem foi e de quem será. É o eterno dentro se conectando com o eterno fora. É esse ambiente de eternidade se manifestando. E nós, muitas das vezes, trazemos para esse ambiente celestial interesses caídos. Não que seja errado levar nossas demandas e nossos pedidos, a Bíblia ensina isso. Mas que você seja inteiramente intencional quando você entrar no seu lugar e propor para Ele: vamos ter intimidade hoje? Vamos falar de coisas do coração. Esse ambiente de oração não pode ser manipulado, ele não pode ser doutrinado, ele não pode ser conduzido por um método. Esse ambiente de intimidade precisa ter a liberdade dos dois lados, tanto do pai que fala, quanto do filho que também fala. Esse relacionamento que deveria ser mais cultivado em nossos ambientes de oração. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Vamos avançar. Em Lucas capítulo 18, Jesus vai contar duas parábolas sobre oração. Talvez você tenha ouvido sobre oração de vários textos, eu gostei desse. Lucas capítulo 18. Então, capítulo 18, verso 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Repete comigo, uma parábola. Parábola não é caso verídico. Parábola é uma história criada para passar uma mensagem. Não é porque é uma ficção que não tem poder.
Os rabinos fazem isso até hoje. Eles criam uma história para que dentro da história você aprenda algo profundo. Ok, irmãos? Quantos entenderam aqui? Amém. Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Repete comigo, orar sempre e nunca desanimar. Então você não precisa de um evento esporádico de oração. A Bíblia está revelando, é uma vida. É uma vida, repete comigo, é uma vida. Aleluia. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra os meus adversários. Por outro tempo ele se recusou, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Repete comigo, de dia e de noite. Aleluia. Aleluia. Continuará fazendo esperar? Eu lhes digo que lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Verso 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram, outra parábola, virou. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha aqui para mim. Repete comigo. Fariseu, homem religioso. Publicano, homem comum. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Fariseu, ele estava sempre envolvidos em ambiente religioso. Eles eram responsáveis pelos ritos litúrgicos e leitura da Torá dentro das sinagogas. Ele estava mais propício a esse santo, a esse ambiente de orações. O publicano não. O publicano estava no meio da sociedade, era um cobrador de impostos, um legislador. Isso imputava sobre ele uma responsabilidade social e não religiosa. Quantos estão aqui comigo? Mas Jesus vem fazendo uma alusão a 2 tipos de oração. A primeira do fariseu, do religioso, daqueles que habitam os templos. Ele começou a dizer que ele era fiel e que ele dava o dízimo e que ele era correto diante de Deus. E por isso tinha que ter suas orações respondidas. Quanto ao publicano, o pecador, cobrador de impostos, ele entra na presença de Deus declarando, miserável sou. E careço de perdão. Isso precisa ensinar algo muito profundo para mim e para você. Que esse relacionamento e esse lugar de oração não se entra com patente. Nesse lugar de oração você não entra ressaltando quem você é ou o que você faz. O Senhor não precisa ser lembrado porque Ele observa a sua vida 24 horas por dia. E Ele sabe exatamente as atividades e funções que você desempenha, que você desenvolve. Essa última parábola vai dizer que a oração do publicano foi respondida, mas do fariseu não. Isso nos ensina outra coisa, o teor do que é falado é muito mais importante do que o teor do que você é ou o que você já conquistou.
suas medalhas diante do rei deveriam virar pó e as suas coroas lançadas aos pés dele. Um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita, mas um coração soberbo e altivo, pela patente que tem ou pelo seu passado do que fez, vai ser resistido pelo Pai. Eu quero desenvolver aqui um caminho com vocês. Primeiro, no verso 3, continuamente. Verso 3 desse capítulo vai dizer assim: e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Essa palavra continuamente vai apontar para o radical, incessantemente, importunamente. O que o Senhor está esperando de muitos de nós é esse importuno de estar todos os dias na presença dEle. Não se preocupando, talvez, com o que as pessoas vão ouvir e vão saber ou vão achar, mas tendo uma vida contínua de oração, regada nesse ambiente de oração que aponta para a intimidade através do diálogo. Nós precisamos encontrar nesse lugar celebração e gozo para se manter nele e desconstruir o sofisma que um ambiente de oração é um ambiente chato. Desconstruir o entendimento de que precisamos de culto específico para oração, quando podemos nos tornar um homem e uma mulher orante pela terra, um homem e uma mulher de intimidade com Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Essa obra nos revelou muita coisa e a gente viveu muita coisa. Por exemplo, no meio das atividades, alguns irmãos foram tomados em oração. Outro dia eu cheguei aqui, estavam virando massa, orando em línguas. E a Bíblia vai dizer que quem ora em línguas não fala a homens, mas fala a Deus e edifica a si próprio. Talvez você não tenha mais essa experiência há muito tempo. E o ambiente em que você ora em línguas é apenas um ambiente público, porque você precisa ainda justificar o seu batismo no Espírito. Pois eu quero te dizer que orar em línguas não é o único batismo no Espírito. Eu quero te trazer agora um batismo mais poderoso no Espírito, que se chama frutos do Espírito. Porque se a oração em línguas é fruto de um coração desviado, de uma intimidade com Deus, isso não vai produzir edificação própria. Você nada mais desenvolveu um hábito de falar algo estranho e está achando que está sendo edificado, mas quando os frutos do Espírito não são manifestados através da vida de Deus em nós, essa oração vai perder força. E um belo dia, o seu pai, o alvo da sua maior intimidade, vai te revelar que você caiu lá atrás. Essa igreja de Éfeso está falando comigo muito, porque no mesmo lugar que tinha uma igreja madura, saudável, relevante, uma igreja rompedora, tinha uma igreja que perdeu o primeiro amor. O primeiro amor, às vezes, é a perda da ingenuidade, do olhar puro, do ajudar sem gerar boleto, do estender a mão pelo simples fato de amar, de perder a oportunidade de gerar um crédito pelo prazer e gozo de ajudar por amor. Esse ambiente de oração vai nos destruindo a terra que ainda insiste em viver em nós e vai construindo o céu, que vai nos dar relevância, porque entenda, o óleo ele não vai se misturar nunca com a água. E essa relevância ela precisa ser mantida pelo oleiro. O oleiro que imprimiu a pressão para nos moer, nos apertar e tirar de nós o óleo puro.
genuíno. O óleo para unção. Unção que não é nossa, é dele. Por isso que as irmãs de oração oravam e o céu descia. E nem tinha turno. Por isso que a gente subia um monte e aquelas pessoas tinham a face reluzente. Por isso que em algumas das nossas reuniões, óleo escorria pelas mãos. Manifestação de milagres e poder, porque a unção nunca foi nossa. Porque a nossa missão é ser vaso. Vaso de honra para aquele que tem toda a unção. O oleiro possa depositar o óleo. Isso que o ambiente de oração precisa tirar de nós. O verdadeiro óleo. O verdadeiro azeite que cura. O verdadeiro azeite que liberta. Mas parece que a gente se tornou um robô. E que agora o movimento de oração, que nunca deveria ser um movimento, mas deveria ser a essência da igreja de Cristo. O movimento de oração me empurra para horários específicos, lugares específicos, para produzir algo específico, para me tornar relevante. Prostituímos um lugar de intimidade. Eu espero que você esteja me entendendo. Eu espero. Porque talvez a gente trocou uma vida de oração por momentos de oração. E esses momentos prostituíram esse relacionamento, esse diálogo que deveria ser puro, santo, que deveria ser verdadeiro, cheio de luz. Porque quando eu entro na presença dele, o maior presente que eu posso alcançar é a atenção do rei. Quando ele dispensa para mim a sua atenção, eu já deveria me sentir o filho mais amado dessa terra, o servo mais benquisto. Mas parece que a gente tem que sempre sair desse lugar de oração com algo nas mãos para se autopromover. Eu oro para que essa intimidade não seja mais profanada. Eu oro para que a igreja volte a celebrar e ter gozo nesse lugar de oração. Nós vamos intensificar as orações nos nossos cultos. Se oração ainda é um ambiente que você se sente desconfortável, eu quero te dar um caminho. Volta para sua casa com o coração em chamas. Começa a aquecer essa fornalha em casa e vem para cá. Mas vem para cá queimar em oração. Ele é digno de ouvir a sua voz. Pastor, eu sou tímido. O meu temperamento me impede de falar em alta voz, orar em alta voz. Eu conheço um que pode acabar com a sua timidez. Eu conheço um que pode romper com as barreiras do seu lado e tirar palavras de peso eterno de dentro de você. Aleluia. Um relacionamento contínuo e diário. Segundo verso 8, vai dizer: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé. Nós temos um déficit de fé em nossas orações. E não tem a ver com dar ordem para o enfermo e ser curado. Não tem a ver com expulsar demônios. Tem a ver com dúvidas. Será que ele está me ouvindo? Será que quando eu falo, ele me escuta? E nós não temos coragem de expor essa dúvida. Mas a nossa vida de oração está denunciando isso. Porque eu não sei quanto a você, mas a certeza de que ele ouve cada palavra que eu digo edifica demais a minha vida. A falta de fé de entrar na presença do rei e saber que tem a atenção dele tem nos tirado desse lugar, porque a nossa alma é tendenciosa à inconstância.
Hoje a gente sai daqui avivado e gasta 2 horas orando, falando, dialogando com Deus, tendo intimidade com o Pai. Amanhã nem 20 minutos. Nós perdemos o prazer de se comunicar com Ele, de falar coisas a Ele, porque não temos a certeza se de dentro do meu Uber, de dentro da minha cozinha, no meu quarto, pegando o ônibus, dentro do meu carro, nós não temos mais a certeza de que Ele ouve cada palavra que falo. E muitas das vezes da minha boca não sai mais água doce para a vida, mas água amarga para a morte. A falta de fé vai fazer o amor de muitos se esfriar. Isso está na agenda do final dos tempos. Então eu tenho um alerta para você. Para se manter de pé, se volte para o lugar de intimidade. Aqueles que estão de pé, para você se manter de pé, não negocie o lugar de intimidade. Há um tempo atrás eu perguntei ao Senhor, por que quando eu começo a orar eu choro? Eu sou meio banana mesmo. Mas depois que eu assumi um ministério, uma igreja local, eu só peço a Ele, Senhor, não deixe as lágrimas faltar. Ainda que eu seja ridicularizado, ainda que eles não entendam o porquê das lágrimas, eu fiz um propósito com Ele, meus olhos não vão secar, irmãos. Todas as vezes que eu percebo que os meus olhos secam, eu vou para um lugar de intimidade e reconheço o meu pecado. Eu clamo por misericórdia na minha vida. Um coração quebrantado e contrito precisa se expressar diante de uma geração fria e dura. Ele vai te expor, irmãos. Se você for para um lugar de intimidade com Ele, Ele vai te expor. Porque esse povo precisa aprender a chorar de novo na presença dEle. Ele não merece que você apresente medalhas quando entra na presença dEle. Suas conquistas são dEle e somente dEle. Sem Ele você não estaria onde está, você não seria quem é. Um lugar de intimidade é para aqueles que querem conhecer o coração do Pai e que não estão atrás só da vitória que tira sorriso dos lábios, mas que choram o choro dEle, que compartilham a dor dEle. A intimidade é para aqueles que escolhem sofrer com Ele. Irmãos, feche seus olhos. Eu oro para que as lágrimas voltem. Como no primeiro amor. Como no incrível dia que você reconheceu Jesus como seu Senhor. Eu oro para que você volte àquele culto, aquele apelo. Eu oro para que o seu coração bata como aquele dia. Eu oro para que você sinta de novo a sua boca secar, a sua mão suar. Eu oro para que as lágrimas voltem a correr dos seus olhos. Intimidade é para aqueles que o desejam acima de todas as coisas.
Oração nunca foi um método. É o relacionamento de filhos com o Pai. Não. Nós não vamos prostituir o lugar de intimidade. Verso do 9 ao 14, quebrantamento e arrependimento, uma vida de oração vai moldar o nosso coração em submissão, arrependimento e quebrantamento. Fica claro que Jesus está ensinando sobre modelos de diálogos que agradam e desagradam o Pai. E isso precisa gerar temor e aprendizado. Aprendo algumas coisas sobre esse terceiro momento e termino aqui. A oração fingida ofende o coração do Pai. Falar daquilo que você não acredita e não deseja ofende a santidade dele. Eu não me importo com o que ensinaram para você. Mas ele não é merecedor de um farisaísmo mentiroso que entra na presença do amor, porque ele é amor. Ele não tem amor, ele é o amor. Eu não suporto a ideia de entrar na presença do amor com palavras fingidas e mentirosas, com um discurso montado, cheio de intenção maligna. Você não precisa ser relevante diante do homem e nojento diante de Deus. Você não precisa provar disso. Orações manipuladas. Ele só te quer no lugar de intimidade. Ele só deseja ter o nosso coração, irmãos. Ele continua sendo simples e por isso é poderoso. Jesus, Tu és o Rei da Glória e nós Te amamos, Senhor. A oração que não me transforma me engana. Falar para o próprio eu não é fé, é engano. A intimidade que não me revela e não me leva para um caminho de arrependimento me engana. Me oferece atalhos. Endurece o meu coração e me afasta da vontade. Palavras que são ditas na presença do Pai em intimidade. Experiências que precisam nos transformar e nos tornar parecidos com Ele. Tem sido palco de disputas. Tem sido palco de cobiça. Se não sabemos orar, quem foi que plantou no nosso coração ensinar
se dependemos do Espírito Santo para discernir o certo e o errado, se dependemos dele para falar as palavras certas, quem nos convenceu de ler orações pré-estipuladas e intencionadas? Quem nos convenceu de cavar lugares que o Senhor não nos autorizou, em nome da oração? Eu volto a essa casa ao entendimento que oração é relacionamento, e não palco de ministério. Eu volto a essa casa a dizer que oração é para filhos, que oração não é serviço ministerial. Eu alinho essa casa com a palavra de Deus, que diz que oração é intimidade que nos mantém vivo. Eu oro para essa casa e volto a alinhar com a palavra. Nenhum homem tão poderoso pode te manipular num lugar de intimidade. Esse é o momento que é você e ele, e ninguém mais. Eu não vejo na Bíblia o véu foi rasgado, meu amigo. O Santo dos Santos foi aberto. O seu pecado não pode parar o amor que ele sente por você. Ele sentou com pecadores como eu e você. Ele manteve relacionamento com pessoas impuras como eu e você. Não podem manipular a nossa intimidade com ele. Será Mansuri na Baixalaie. Você tem livre acesso a ele. Você fala, ele escuta. Ele fala, você escuta. A oração precisa ser limpa, santa, porque não é um diálogo natural e comum. É uma conversa com o Eterno. O Eterno. Ele está aqui. Eu posso sentir o cheiro dele. É na mesa que ele se manifesta. Pastor, eu não sei como fazer. Eu cheguei agora para essa coisa de crente e eu estou meio perdido. Ele sabe exatamente como achar seu coração. Não é uma religião que diz quem você é o Pai. E ele te chama de filho. E só senta à mesa aqueles que entendem que são filhos. E na mesa ele se revela em um lugar de intimidade. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, o próprio Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Nas orações não existe o governo do Espírito Santo que nos convence do erro. As palavras que dizemos perdem o sentido diante de Deus. Jesus, através de 2 parábolas, ele vai ensinar algo profundo. É melhor uma oração de um publicano reconhecendo que é miserável
do que a oração de um pastor soberbo e altivo. Trazendo para nosso contexto. É melhor a oração sincera de um pecador que carece de misericórdia e de perdão, do que de um religioso falso, mentiroso, caluniador, que prevalece do que aprendeu sobre aqueles pequeninos que só querem comer da mesa. Nada nem ninguém pode roubar o seu lugar na mesa do Pai. E se você viveu isso em outra estrutura, se te baniram por causa do seu pecado, hoje há perdão para você. Hoje Ele manda te dizer, é dia de ser sincero novamente. É dia de sentar à mesa e chamar Ele de Pai novamente.